pessoal, oi terceiro ano, vamos começar mais uma aula, tá certo? E a nossa aula agora será de História. Bem, hoje vamos falar, sobre a comemoração do aniversário da nossa cidade, do nosso município, que foi dia 1º de abril. Começamos o nosso mês comemorando o aniversário da nossa cidade. Bem, Sumé, 70 anos. Hoje vou falar para vocês um pouquinho da história do nosso município e como é que é comemorado essa data, tá bom? Bem, Sumé era um pequeno povoado que fazia parte do município de Monteiro. Só que esse povoado foi crescendo, foi aumentando as pessoas que ali estavam habitando, aquele povoado, que tinham que se iniciou a partir das criações de gados, a sua parte rural, com o cultivo, com a agricultura, e assim esse povoado foi crescendo e eles tiveram a necessidade de se desligar, de não fazer mais parte de Monteiro. Eles queriam formar ali a sua cidade, o seu município. Eles conseguiram a chamada emancipação política. É de ter o poder que esse determinado local ele se separe de uma outra cidade, tá certo? Bem, então esse local, que hoje é o nosso município de Sumé, ele era uma fazenda que era de Manuel Tavares. Então esse povoado, ele foi fundado, por Manuel Augusto de Araújo. Então ele começou, a partir dessa pessoa que foi criando esse povoado, pessoas que estavam ali para criar seus gados, atrás de ter a sua agricultura, de poder cultivar naquelas terras, fazer as suas colheitas para as suas famílias ou vendê-las, tá certo? E era Manuel Tavares, tá certo? Então foi a partir desse pequeno povoado que foi crescendo, aquele povoado foi crescendo e assim foi tendo a necessidade de ter essa quebra, com o município de Monteiro. Então, aquele povoado, ele se nomeava, de distrito Santo Tomé, que pertencia à Lagoa do Monteiro, que hoje é o município de Monteiro. E eles conseguiram fazer, esse desligamento entre os municípios. Quando o nosso distrito passou a ser município, também foi trocado o seu nome. Antes, o distrito era chamado de Santo Tomé e depois passou a ser chamado de Sumé, no ano que ele teve a sua emancipação política, tá certo? Que ele sim virou um município. Então, esse povoado conseguiu, esse direito de ter esse território como sendo um município e não depender mais de Monteiro. Então eu vou ler aqui para vocês um pouquinho sobre esse decreto, que deu o direito ao distrito de Santo Tomé ser denominado, por Sumé, que foi o decreto estadual número 520 de 31/12/1943. Isso é um documento, tá certo, que é feito em cartório para autenticar que aquele local agora seria um município. Então, aconteceu no período de 1944 a 1948, porque naquele tempo demorava um tempo para que as leis fossem concretas, tá certo? E assim, permaneceu em divisão territorial na data de 1750. Então, levou um pouco de tempo para que esse distrito virasse realmente um município a partir da lei, tá? Que foi dado ao nosso município, por lei, que o nosso município ele fosse denominado como a cidade de Sumé no dia 1º de abril de 1951. Então, esse desmembramento, essa separação entre Monteiro e Sumé só aconteceu de fato por lei no dia 1º de abril de 1951, que isso aconteceu há 70 anos atrás. Então, por isso que essa data é muito importante para comemorar, o período em que Sumé virou independente de Monteiro, como também ocorreu na independência do nosso país, que já estudamos um pouco, o nosso município também teve a sua independência. Sem briga,
nenhuma rivalidade, mas houve esse desmembramento, onde o nosso distrito virou realmente um município, tá certo? Então, contei para vocês um pouquinho da história do nosso município. Agora, vocês vão fazer uma atividade de pesquisa contando um pouco mais sobre a história do nosso município. Só contei um pouquinho do que aconteceu no nosso município. Como é que é, porque essa data ela é comemorada, porque 1º de abril é tão importante para a história de Sumé, tá certo? Essa atividade, vocês vão ter que apresentá-la em sala, tá certo, pessoal? Então, é muito importante fazer uma pesquisa bem bonitinha, colocar na nossa folhinha pautada, tá certo? E essa atividade vocês vão me entregar bem bonitinho, bem caprichado, tá? E vão apresentar. Vocês vão contar o que é que vocês pesquisaram, tá certo? Sobre Sumé, sobre a história de Sumé. Então, a nossa atividade de hoje será sobre a história do município de Sumé, que vocês farão uma pesquisa, tá certo? Então, vocês podem colocar no trabalhinho de vocês imagens do nosso município, podem colocar a imagem da nossa bandeira, podem colocar também imagem de artistas que fazem parte do nosso município. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a história de Sumé. Coisas, tá certo, que vocês acharam interessantes e acham importante levar para a nossa sala essa explicação, tá certo? Quem não vai para a escola, esse trabalhinho vocês terão que me mandar um vídeo, tá certo? Vocês vão fazer um vídeo explicando o que vocês pesquisaram, tá certo? E vão mostrar as imagens que vocês pesquisaram e que foi mais importante para vocês, tá bom? Então, a nossa atividade de história, o nosso estudo de história, foi um pouquinho sobre a história de Sumé, do nosso município, que vocês vão complementar esse conhecimento a partir da pesquisa de vocês e um debate em sala. Por isso que a nossa aula foi tão curta, porque é só uma pequena explicação de como esse nosso município, sobre o nosso município e por que comemoramos essa data. E vocês, na nossa aula, a gente vai conversar, vai debater sobre o aniversário, sobre essa data e por que é tão importante conhecer um pouco mais da história do nosso município, tá certo, pessoal? Então, essa nossa atividade, ela tem 2 momentos. Então, esse primeiro momento, a da pesquisa, tá certo? E o nosso segundo momento, que será um debate, que vocês vão apresentar essa pesquisa, tá certo? Vocês vão dizer o que foi que vocês encontraram na pesquisa de vocês e a gente vai comentar e conversar um pouco mais sobre a nossa história, a história do nosso município, tá certo? Então, vai ser essas 2 partes do nosso trabalho e assim teremos uma nota, para a nossa primeira nota de história, tá certo, pessoal? Um beijo, espero que vocês se divirtam conhecendo um pouco mais sobre a nossa história, tá certo? Cheiro, pessoal, até a nossa próxima aula!